Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: o que fazer na eleição para as mesas do parlamento? No próximo mês de fevereiro, serão eleitas as novas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É uma disputa dentro do Congresso, dentro de cada uma das duas casas, mas tem muita relevância para o futuro político de todo o país. Quem for eleito para presidir a Câmara e para presidir o Senado ainda estará presidindo cada uma das duas casas em 2022, quando o parlamento será renovado e quando se deverá eleger o novo presidente da República. Mais do que isso, estará presidindo a Casa dos Deputados e a Casa dos Senadores. Quem for eleito em fevereiro estará presidindo a Casa dos Deputados e a Casa dos Senadores durante o importante ano de 2021, o ano que antecede o processo eleitoral e, portanto, um ano no qual o país se debaterá com gravíssimos problemas na economia, na reconstrução nacional e no enfrentamento da pandemia. Pela importância desse tema, nós vamos dedicar o programa 20 minutos a ele. Mas antes, eu queria passar algumas mensagens bem rápidas. A primeira dessas mensagens é pedir a vocês que se tornem membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Basta vocês clicarem em Seja Membro e escolher uma das opções possíveis. Há vários valores, vários planos de pagamento ofertados para os nossos espectadores. Para nós é uma contribuição muito importante. O canal, ser membro do canal do Opera Mundi ajuda muito no financiamento das nossas atividades jornalísticas. Mesmo aqueles que não puderem ou não quiserem ser membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube, têm a opção de se inscrever como membros não pagantes. Também nos ajuda, porque aumenta a audiência do canal. Tanto num caso quanto no outro, tanto como membro pagante quanto como membro não pagante, não se esqueçam de ativar o sininho. Ativado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem, uma outra alternativa de contribuição com o Opera Mundi é a assinatura solidária. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para nos ajudar a formar os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do nosso site. Terceira mensagem. Após a minha exposição, eu responderei a perguntas dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Basta escrever na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook, a produção do programa mandará essas questões para mim e, na medida das minhas possibilidades e do nosso tempo, eu tratarei de respondê-las. Passadas essas três mensagens, vamos ao trabalho. Antes aqui, deixa eu tomar um gole de café para ficar mais esperto. O que fazer nas eleições na eleição das mesas do Parlamento Nacional? Deixa eu antes explicar a regra do jogo, como é que funcionam as eleições parlamentares, para que a gente possa conversar sobre o tema com a maior clareza possível a respeito dos fatos. A eleição para a presidência da Câmara e do Senado ocorre num sistema de 2 turnos.
tal e qual a eleição presidencial, apenas muda quem são os eleitores. Os deputados votam para eleger o presidente da Câmara, os senadores para eleger o presidente do Senado. Se não houver maioria de 50% mais um, se nenhum dos candidatos, por exemplo, na Câmara dos Deputados tiver maioria de 50% mais um, vai-se a um segundo turno. Esse é o sistema para eleger o presidente da casa. Sem estar estabelecido no regimento, mas por uma certa tradição, a mesa da Câmara dos Deputados, ela se compunha em seguida pela regra da proporcionalidade, ou seja, os partidos com maior bancada tinham maiores posições e posições mais qualificadas na mesa da casa. Isso nunca foi institucionalizado, não faz parte do regimento da casa, mas essa era a tradição. Essa tradição se quebrou nos anos 90, quando o Partido dos Trabalhadores apresentou a candidatura de José Genuíno contra de Luiz Eduardo Magalhães, do então PFL, hoje DEM, que tinha o apoio do governo Fernando Henrique e da base daquele governo nessa disputa. Pelo fato do PT ter apresentado uma candidatura alternativa contra a de Luiz Eduardo Magalhães, não acatando uma outra tradição da casa, que era a maior das bancadas, ter a presidência da casa sufragada simbolicamente pelo conjunto dos deputados, o fato de José Genuíno se apresentar contra Luiz Eduardo Magalhães teve como retaliação o Partido dos Trabalhadores ficar fora da mesa diretora. Se desrespeitou a regra, a tradição da proporcionalidade nesse momento. E desde então, a proporcionalidade só foi respeitada quando os partidos compõem a chapa, compõem a aliança que leva à eleição de um determinado presidente. Quando um partido ou partidos decidem apresentar uma candidatura alternativa, se quebra a tradição da proporcionalidade. Portanto, quem apresenta uma candidatura e essa candidatura é derrotada, fica fora da mesa. Pode, eventualmente, em votações posteriores, conquistar algum cargo na mesa, mas vai ter que disputar cargo a cargo, sem ser aplicada uma norma de proporcionalidade. Por isso, os partidos pensam várias vezes antes de disputar a presidência da Câmara ou do Senado, porque disputar e perder significa ficar fora da mesa, significa provavelmente ficar fora da mesa, significa não ter o seu peso acolhido, nem na proporcionalidade da mesa, nem das comissões da casa. Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, Comissão de Orçamento, a Comissão de Orçamento, que é a segunda mais importante, e assim por diante. Ou seja, quem bate chapa, como se diz no linguajar da política, se perde, paga um preço em termos de espaço parlamentar. Tá bem? Então, essa é a regra do jogo. Essa regra é a regra da Câmara dos Deputados e a regra do Senado. Para vocês verem, as forças conservadoras, que sempre foram maioria na Câmara e no Senado, desde a redemocratização, nunca normalizaram a proporcionalidade exatamente para que a maioria possa ter um instrumento de pressão sobre a minoria. Ou seja, se ousar disputar, paga um preço. É um instrumento antidemocrático que nunca foi alterado, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. E é uma luta importante para que a casa possa ter normas democráticas. É uma mudança essencial, que a proporcionalidade seja regulamentada no regimento da Câmara dos Deputados e no regimento do Senado. Bom, dada essa explicação, vamos agora à discussão política que está por trás desta questão, que está por trás da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e também pela presidência do Senado.
Cada partido, e aqui eu estou me referindo especialmente aos partidos de esquerda, tem que decidir qual é o jogo principal em cada momento que se disputa a presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Por exemplo, quando se é governo, e o PT foi governo entre 2003 e 2016, é fundamental para o governo ter a presidência do parlamento, porque isso significa ter o controle da agenda, do que vai a voto. É fundamental ter o controle das principais comissões, porque nenhum projeto é aprovado se não passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O orçamento tem que ser aprovado na Comissão de Orçamento. Portanto, é essencial para um governo, para sua governabilidade, especialmente quando o governo não tem maioria, controlar os postos fundamentais da Câmara dos Deputados e também do Senado. Não é à toa que, durante o seu período de governo, o PT sempre se esforçou para isso. E quando não conseguiu ter bons resultados, por exemplo, quando apresenta uma candidatura petista em 2014 e perde, em 2015, perdão, e perde a disputa presidencial, o deputado Arlindo Quinaglia foi apresentado contra o deputado Eduardo Cunha, ganha o deputado Eduardo Cunha, o PT é colocado fora da mesa, perde peso nas comissões. Quando isto ocorreu, começou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A falta de controle do parlamento significou bloquear a aprovação do orçamento em 2016, o orçamento tinha que ter sido aprovado em 2015, significou criar as condições parlamentares para o golpe de Estado de 2016. Como vocês podem ver, não é pouca coisa. Portanto, numa conjuntura daquele tipo, o jogo parlamentar era a questão decisiva. A questão decisiva não era a disputa na sociedade. Quando o PT fez uma opção por privilegiar a disputa na sociedade enfrentando Eduardo Cunha e não o jogo parlamentar, eventualmente com uma candidatura que até fosse do próprio MDB, mas uma candidatura que bloqueasse o setor golpista, quando o PT fez a opção de bater de chapa contra Eduardo Cunha, achando que ganhava e achando que se diferenciaria na opinião pública em relação ao representante mais aberto do reacionarismo e da fisiologia do PMDB, quando perdeu, as consequências foram duríssimas. Mas nem sempre o jogo parlamentar é o que mais importa. Vamos ver a situação atual. É o jogo parlamentar a questão mais decisiva na conjuntura atual? O PT não é governo. O PT não necessita a qualquer preço de ter maioria parlamentar ou controle da Câmara e do Senado, e nem é possível ter controle da Câmara e do Senado por qualquer via que seja. A hegemonia do parlamento é ditada por uma das duas principais frações do campo conservador. Ou é ditada pela fração bolsonarista, que tem como candidato Arthur Lira, ou é ditada essa maioria pela fração representada pela direita neoliberal, que hoje controla tanto a Câmara quanto o Senado. É do DEM o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e é do DEM o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Portanto, essas duas frações controlam o parlamento. Não há nenhuma possibilidade de uma vitória, qualquer que seja o esquema de alianças, de uma vitória do campo progressista. Mas o país não vive uma situação comum. O país é governado por um movimento neofascista. Bolsonaro é representante desse movimento neofascista, dessa corrente neofascista. O bloco conservador está dividido, do ponto de vista de projeto político, entre essa fração neofascista e a fração neoliberal, o DEM, o MDB, o PSDB. O centrão oscila entre a fração neofascista e a fração neoliberal. Esse bloco conservador tem ampla maioria e entre eles há um profundo acordo em relação a todas as questões mais relevantes do país. Na semana passada mesmo, este bloco conservador, por ampla maioria, deformou o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, deformou o Fundeb. O Fundeb tinha sido aprovado por ampla maioria antes das eleições, incluindo o voto dos deputados, da esmagadora maioria dos deputados de direita,
Eles aprovaram o Fundeb porque não queriam correr riscos eleitorais, aprovaram o Fundeb. E logo depois das eleições, espertamente, deixando à esquerda o campo progressista estarrecido, essa maioria muda o caráter do Fundeb, transferindo recursos do Fundeb para as escolas privadas, as escolas religiosas e o sistema S de ensino. Simplesmente desconfiguraram o Fundeb. Então vocês veem como funciona essa maioria conservadora. Essa maioria conservadora aprova todas as reformas liberais. Vez por outra, como aconteceu no início da pandemia com a renda mínima emergencial, o governo pode sofrer derrotas, e sofre derrotas. Mas, no essencial, há um pacto no bloco conservador favorável à política econômica de Paulo Guedes, favorável às reformas liberais e contrário a qualquer reforma importante que interesse ao povo brasileiro. Essa é a realidade do parlamento. Pois bem, só é possível mudar esse cenário, que é o cenário ainda por cima no qual Bolsonaro preserva uma importante base de apoio. A última pesquisa do Datafolha mostra que Bolsonaro tem 37% dos brasileiros e das brasileiras considerando que o governo dele é bom e ótimo. Num cenário desse tipo, só é possível a gente imaginar mudanças reais com uma fortíssima mobilização popular. Com o povo indo às ruas, com o povo brasileiro fazendo o que fez o povo chileno, o povo colombiano, o povo equatoriano, indo às ruas, se revoltando, entrando em situação de desobediência civil, lutando amplamente pelos seus direitos, pelos seus interesses. Sem essa mobilização popular, nada disso muda. Agora, como é que a esquerda pode, numa situação como essa, contribuir para criar essa mobilização popular? Pactuando, fazendo acordos de poder, seja com a direita neoliberal, ou ainda pior, com um candidato a presidente da Câmara dos Deputados apoiado por Bolsonaro? Esse tipo de atitude da esquerda ajudaria a questão decisiva do momento atual, que é a mobilização popular? Ou criaria ainda mais confusão, ainda mais desânimo, ainda mais divisão no seio do povo, se o povo enxerga a esquerda fazendo acordos pelo controle do parlamento, ou com o PSDB e com o DEM, ou com o bolsonarismo, abdicando até da possibilidade de disputar as eleições em primeiro turno com uma candidatura própria? Como isso repercute no seio do povo, no seio da militância, na vanguarda dos trabalhadores brasileiros, nos trabalhadores mais conscientes, que acompanham mais a luta política? Será que o jogo parlamentar deve predominar sobre a tarefa, sobre a questão que todos os partidos de esquerda consideram mais importante, que é a mobilização social? Ou isso é só da boca para fora? Porque se não é da boca para fora, das três opções possíveis, não há dúvidas de que a única que ajuda a alimentar a mobilização social é aproveitar a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado para bater frontalmente nas candidaturas que representam o neofascismo e o neoliberalismo, compondo candidaturas próprias do campo progressista que denunciem a situação em que o país se encontra por conta do neofascismo de Bolsonaro e por conta do neoliberalismo do campo conservador, das medidas neoliberais que vêm sendo implementadas desde 2016, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Das três alternativas, apenas uma dialoga com o povo. Porque quais são essas alternativas? Apoiar uma candidatura contra a de Jair Bolsonaro, apoiar uma candidatura da direita neoliberal contra Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é negociar com Arthur Lira, na medida em que ele é o candidato favorito, negociar a proporcionalidade, a participação nas comissões, e alguns que conversam com Arthur Lira querem convencê-lo também, ou querem pactuar com ele a liberação de recursos sindicais, ou até mesmo a revisão da lei da ficha limpa.
A terceira alternativa é ter candidatura própria. Digamos que haja uma quarta alternativa, mas é a alternativa malandra, que é não ter posição, liberar os deputados para votarem a seu bel prazer, o que significa, na prática, criar um ambiente para algum tipo de acordo secreto na Câmara dos Deputados. Dessas quatro alternativas, apenas apresentar candidatura própria do campo progressista dialoga com o povo. As outras três alternativas não têm diálogo com o povo. É predomínio puro do jogo parlamentar. E é cair de novo em esparrelas, em ilusões. Porque esses candidatos da direita, seja do bolsonarismo, seja da direita neoliberal, são o zero e vezeiro em fazer promessas que não vão cumprir, como já aconteceu na eleição do próprio Rodrigo Maia. Ou não é verdade que o Rodrigo Maia conseguiu votos de esquerda, prometendo, entre outras coisas, a liberação dos recursos sindicais e do financiamento sindical, e não cumpriu? Vamos nos lembrar das ilusões que a esquerda já teve nesses partidos de direita. E vale um velho ditado, não é? Quando eu me iludo com alguém, esse alguém me trai, o problema é de quem me traiu, que é desleal. Se eu me iludo novamente com a mesma pessoa, com o mesmo partido, com o mesmo parlamentar, e ele volta a me trair, o problema já não é de quem traiu, já é meu, que gosta de ter ilusão. Então, essa esquerda é cheia de ilusões sobre os partidos da burguesia, que querem o voto para a disputa parlamentar e depois não entregam o combinado. Privilegiar o jogo parlamentar e privilegiar esse tipo de ilusão nesta conjuntura atual. Esse é um momento de enfrentamento. E, portanto, me parece que uma candidatura comum do campo progressista, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, que reúna aí os seus 120, 130 deputados, é essencial no primeiro turno. O segundo turno é outra história. Depende das circunstâncias. Apoia-se candidato A ou B, ou se prega o voto nulo, decide-se lá na frente. Mas é fundamental demarcar campos, mostrar para o povo que não são todos os partidos e todos os políticos iguais. Aliás, quando a gente lê no noticiário, a gente observa o que está acontecendo, o que está sendo negociado não tem nada a ver com os interesses do povo. Proporcionalidade na mesa, participação nas comissões, financiamento sindical. Por mais importantes sejam essas questões, não dizem respeito ao cotidiano da vida das massas. Por que o campo progressista não lança assim? Olha, estamos dispostos a dialogar com um candidato que aceite as quatro questões. Primeiro lugar, colocar o impeachment em votação. Segundo lugar, garantir a rigidez, a integralidade do Fundeb. Terceiro, voltar à renda mínima emergencial de R$600 e dilatá-la por mais um ano, ampliar seu prazo por mais um ano. Quarto, acabar com o teto de gastos, com a emenda constitucional 95. Qualquer candidato que esteja disposto a subscrever esses quatro itens poderá ter o nosso apoio. São itens que interessam ao povo e não à vida parlamentar. E se nenhum dos candidatos do bolsonarismo ou da direita neoliberal tiver compromisso com esses quatro itens, está justificado o porquê que o campo progressista tem que ter sua própria candidatura, uma candidatura que defenda estes itens, além de defender a regulamentação da proporcionalidade da mesa para parar com essa chantagem dentro do parlamento. O embate político, usar o parlamento como uma tribuna para se dirigir ao povo, é essencial nesse momento. A não ser que a aposta na mobilização social seja da boca para fora, a não ser que prevaleça na esquerda brasileira, no PT, no PCdoB, no PSOL, no PDT, no PSB, uma velha e derrotada concepção de que a vida parlamentar prevalece sobre a mobilização e organização do povo, a não ser que prevaleça aquilo que o histórico revolucionário Vladimir Ilyich Ulyanov, o russo Lenin, uma vez chamou de cretinismo parlamentar, que é esse superdimensionamento da atividade parlamentar, essa ideia de que o parlamento é o coração do país, uma ideia que muitas vezes engaja gente de esquerda, que
perde a perspectiva da luta de classes, que perde a perspectiva do papel dos movimentos sociais, dos movimentos populares, da mobilização, e acha que tudo vai se resolver nos corredores do parlamento. É um momento decisivo de reorganização da esquerda brasileira. Não ter candidatura própria do campo progressista seria um grave erro. Passaria uma imagem desmoralizada, passaria uma imagem pusilânime para a militância, para os ativistas, para os setores mais politizados do povo brasileiro. Não ajudaria em nada a mobilização social. Ao contrário, arrefeceria o ímpeto das massas, ou pelo menos se perderia uma oportunidade a mais para incentivar o espírito rebelde e a mobilização do povo brasileiro. Por isso eu creio que os militantes, os filiados dos partidos de esquerda deveriam pressionar abertamente suas direções por uma candidatura única do campo progressista, para que assumam este compromisso e essa posição imediatamente, uma candidatura unitária dos partidos de esquerda e de centro-esquerda, para disputar tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. Encerro aqui minha exposição de hoje. Vamos ver aqui como estamos de perguntas. Bom, aparentemente não. Assim, estão subindo as perguntas ainda para a área de visibilidade minha. Só um minutinho, por favor. Pergunta do Klinger. Arthur Lira representa o que há de mais atrasado no parlamento. Você não acha triste as notícias de diálogo dessa chapa com os partidos de esquerda? 2, discordo, Breno. Nesse momento, se a esquerda se isolar no parlamento com uma candidatura só para marcar posição, estará na prática fortalecendo o projeto bolsonarista. Você não concorda? São duas do Klinger. Dom Quixote também vão responder antes do Klinger. Olha, sim, o Arthur Lira representa o bolsonarismo e acho muito ruim essas notícias de que setores dos partidos de esquerda negociam com o Arthur Lira. É a alternativa mais vexatória, mais vergonhosa, porque naturaliza o bolsonarismo. Naturaliza o bolsonarismo. Se é possível apoiar uma candidatura do bolsonarismo como a de Arthur Lira, é sinal que o que a esquerda fala do Bolsonaro não é para valer. Não é? Ou o Bolsonaro é neofascista, ou o Bolsonaro é autoritário, ou o Bolsonaro é responsável pela morte de dezenas de milhares de brasileiros em função da sua política frente à pandemia, e, portanto, não pode haver qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de concessão com o Bolsonaro, ou negocia-se com o candidato de Bolsonaro e, portanto, naturaliza-se o próprio papel do presidente da República. É gravíssima a negociação com o Arthur Lira. Agora, eu quero aqui dizer, em relação à segunda questão que o Klinger coloca, ele coloca uma posição dele, que nesse momento se isolar no parlamento com a candidatura só para marcar posição estará na prática fortalecendo o projeto bolsonarista? Não concordo com isso de jeito nenhum. Primeiro que o PT já fez isso outras vezes, isso não é um drama, especialmente quando se está na oposição e quando você não tem nem um terço do parlamento, portanto, é uma situação... Seria melhor, claro, que se a casa fosse mais democrática, se a proporcionalidade tivesse um regimento, se pudesse participar na proporcionalidade da bancada do PT, por exemplo, nas comissões, na mesa diretora, é evidente que isso seria melhor. Agora, o pior é perder legitimidade junto ao povo, ou deixar de aproveitar uma oportunidade para reforçar essa legitimidade, para reforçar a diferenciação entre a esquerda e os partidos da burguesia, os partidos da direita. Isso é uma oportunidade de ouro para que as pessoas entendam o que está em disputa na Câmara dos Deputados, para entenderem que o que está em disputa na Câmara dos Deputados é a luta entre o campo progressista e o campo conservador, é a luta entre a esquerda de um lado contra o bolsonarismo e o neoliberalismo de outro. Essa separação é fundamental para aumentar a educação política, o grau de consciência e, portanto, de mobilização do povo brasileiro.
neste momento, nesta conjuntura específica, porque não é sempre assim, eu já dei o exemplo de quando o PT foi governo, mas nessa conjuntura específica, o mais importante está fora do parlamento na disputa pela presidência das casas, e não dentro do parlamento. É possível sacrificar posições internas, o que não é possível é sacrificar posições junto ao povo brasileiro. É essencial a demarcação de campos. É essencial mostrar que não são iguais todos os partidos, que não são iguais todos os políticos, que a esquerda representa os interesses do povo, o interesse da renda mínima emergencial, do fim do teto de gastos, do impeachment de Bolsonaro, das questões democráticas e populares que interessam à nação. É isto fundamental nessa conjuntura que a gente está vivendo, e não o jogo parlamentar. Portanto, eu creio que o campo progressista realmente deveria apresentar uma candidatura própria. Dom Quixote, é possível rachar o campo neoliberal negociando algum espaço na mesa, em troca de apoio à presidência para o campo popular? Não, o campo neoliberal já está rachado, o campo conservador, como eu prefiro dizer, já está rachado. Arthur Lira é o candidato do bolsonarismo. A direita tradicional, a direita neoliberal, apresentará uma ou mais candidaturas. A direita neoliberal não está unida, porque com a decisão do STF impedindo a reeleição de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre no Senado, com essa decisão do STF, criou-se um ambiente, um vácuo político na direita neoliberal. Rodrigo Maia, o PSDB, o DEM tentam encontrar uma candidatura comum, mas há divisões entre eles. É possível que a direita neoliberal apareça com duas candidaturas. Isso não está descartado. O que tornaria ainda mais importante o lançamento de um candidato unitário do campo progressista. Porque se a direita neoliberal se divide, o bolsonarismo apresenta Arthur Lira, uma candidatura do campo progressista com seus 130 votos pode até mesmo, embora não seja provável, ir para o segundo turno. Vamos supor que no campo da direita neoliberal você tenha duas candidaturas, que cada uma arraste 80 a 100 votos, e a esquerda, o campo progressista, a esquerda centro-esquerda, com 120, 130 votos, é possível um segundo turno entre o campo progressista e o bolsonarismo. Seria um fator a mais que justificasse uma candidatura do campo progressista. Embora eu acredite, eu defenda que o campo progressista deva ter uma candidatura única, mesmo que a direita neoliberal se unifique. Não faz nenhum sentido negociar com o bolsonarismo ou com a direita neoliberal e não disputar o primeiro turno da presidência, seja da Câmara, seja do Senado, para demarcar posições, para denunciar o bolsonarismo e o neoliberalismo, para acumular força junto ao povo, para fortalecer os laços de confiança entre o povo e a esquerda, os laços de identidade, que, a meu juízo, é essa tarefa principal, é essa grande tarefa. Não é? Eu tenho ouvido aqui e acolá argumentos cínicos a esse respeito. Argumentos que dizem assim: o bolsonarismo e a direita neoliberal são a mesma coisa. Se ganhar Arthur Lira ou se ganhar um candidato apoiado pelo PSDB e o DEM, dá no mesmo. Eu concordo com esse diagnóstico. Agora, por que esse discurso muitas vezes é cínico? Porque várias pessoas que defendem isso tiram a seguinte conclusão: já que eles são iguais, não importa apoiar o Arthur Lira. O Arthur Lira é o favorito para ganhar, vamos negociar com ele para garantir proporcionalidade na mesa, para garantir alguns acordos, para garantir espaço nas comissões. Esse é um raciocínio, a meu juízo, estapafúrdio. Porque se eles são iguais, perante aos olhos do povo, que é o que importa para a acumulação de forças da esquerda, exatamente por serem iguais a direita neoliberal e o bolsonarismo, a hora é de apresentar um candidato que diferencie o campo progressista das duas frações do conservadorismo, o neofascismo e o neoliberalismo. Não se deve nem naturalizar o neofascismo negociando com uma candidatura de Bolsonaro, nem absolver a direita neoliberal do seu papel golpista e de sua defesa da agenda neoliberal. É necessário demarcar um outro campo para o futuro,
para o presente e para o futuro, um campo anti-bolsonarista e contra o neoliberalismo. Essa é a questão fundamental para a esquerda, a meu juízo. Temos aqui mais uma pergunta da Inês Monteiro. Breno, nossa esquerda não é um bloco, são duas decisões, lançar um candidato de consenso. Acha possível em um prazo tão curto? Olha, Inês, eu acho que tem que ser tentado. E se não conseguir unir todo o campo progressista, una o que for possível unir. Se for possível unir só os partidos de esquerda, paciência. O que não pode é capitular frente ao bolsonarismo ou frente à direita neoliberal. Se for possível, no frigir dos ovos, ter apenas os votos do PSOL, do PT e do PCdoB, o que significa alguma coisa como 80, 90 votos, pois bem, lute-se com esses 80, 90 votos, mostre ao povo brasileiro que a esquerda é outra coisa, que a esquerda é contra o bolsonarismo, e a esquerda é contra o neoliberalismo, que a esquerda tem um outro projeto para o país e para o próprio parlamento. O que importa é o enfrentamento político, cultural, social, econômico, ideológico contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. O que importa é que a esquerda apresente um caminho independente na acumulação de forças para derrotar e derrubar o governo Bolsonaro e construir uma alternativa de esquerda para o governo e o poder. Essa é a questão central que está em jogo, se de fato nós acreditamos que a mobilização social é a grande questão tática da esquerda brasileira. Se isso não é da boca para fora. Concluo assim o programa 20 minutos de hoje. Há mais uma questão. Por que o PT não... Celso Barreiro, por que o PT não propõe uma consulta interna aos filiados? 2. Uma consulta interna não teria caráter mobilizador? Celso Barreiro, acho essa uma grande ideia. Uma grande ideia. Ao invés da direção do PT decidir esse tema, se deve ou não ter candidato próprio na casa, o que deve ser feito na disputa da presidência da Câmara e do Senado, um plebiscito interno do PT. É possível fazer isso. Teria um grande fator mobilizador. Precisa ver, tecnicamente, em quanto tempo o PT poderia organizar uma consulta desse tipo. Ora, eu acho que seria uma bela ideia. Submeter a um plebiscito interno qual que deve ser a posição do partido em relação à eleição para as mesas do parlamento. Uma bela ideia que pode ser estendida aos demais partidos, ao PCdoB, ao PSOL, ao PDT, ao PSB, para que as militâncias possam definir o futuro, a posição dos partidos progressistas na eleição da mesa. Tem mais perguntas aqui que eu vou responder. Wilton Santos. Breno, você não acha que o PT devia estar priorizando a organização do povo para pressionar o Congresso e o STF pela candidatura de Lula em 22? Olha, Wilton, uma coisa não se contrapõe à outra, ou seja, não há uma única batalha política. A batalha pela presidência das mesas da Câmara e do Senado é muito importante. Inclusive, importante para que os direitos de Lula sejam respeitados. O parlamento pode ter um peso nessa disputa. Não é? Disputar com uma candidatura própria do campo progressista também ajuda na batalha pela anulação das sentenças contra Lula. Agora, independente da importância da disputa das mesas da Câmara e do Senado, eu considero que em 2021 a batalha democrática mais importante é a anulação das sentenças contra Lula pelo STF. É a anulação pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, a anulação dessas fraudes judiciais e tal sorte que Lula possa concorrer nas eleições de 2022. Eu não tenho dúvida que essa é a questão democrática fundamental para 2021. E, portanto, creio que deveria haver um engajamento crescente dos partidos e movimentos populares com a campanha Lula Livre para que a pressão sobre o STF cresça, para que a pressão sobre o Congresso cresça. Creio que é uma batalha decisiva, eu tenho um acordo contigo a esse respeito. José Cláudio de Paula. Quais as prioridades de uma chapa de esquerda? Como combinar a candidatura própria para a presidência e a proporcionalidade das bancadas na composição da mesa? Tem jeito de separar as duas coisas? Essas são as perguntas do José Cláudio de Paula. Não tem como garantir,
porque não está no regimento a proporcionalidade. A proporcionalidade era uma tradição da casa, como eu já disse, que foi alterada nos anos 90, e o partido ou partidos que apresentam uma candidatura alternativa perdem o direito não escrito à proporcionalidade. Portanto, concorrer com uma candidatura própria significa abdicar, na prática, significa abdicar da proporcionalidade na mesa diretora. Você pode ficar com cargos ultrasecundários na mesa, na disputa 1 a 1, quando há divisão, quando a chapa que vence a Câmara dos Deputados não tem acordo e apresenta-se candidaturas para disputar lugares muito secundários da mesa. Mas, na prática, significa abdicar da proporcionalidade na composição da mesa. Agora, é uma questão de escolha. Na conjuntura atual, o que é mais importante? Proporcionalidade na composição da mesa e ter lá direito a um cargo como a segunda secretaria, a primeira secretaria, ou aproveitar a disputa da presidência das duas casas para um forte movimento de diálogo, de narrativa, de disputa de opinião junto ao povo brasileiro, para diferenciar o campo progressista do campo conservador, para denunciar o neofascismo e o neoliberalismo na disputa de primeiro turno. Tenho para mim que, nessa conjuntura, o essencial é a demarcação de campos e não a garantia de uma posição na mesa ou nas comissões. Não há como separar as duas coisas. O custo de priorizar o jogo parlamentar é a confusão, o desânimo e a divisão no seio do povo. O custo de priorizar a mobilização do povo é perder lugar na mesa e perder espaço nas comissões. Essa é a escolha que tem que ser feita. Finalmente, temos aqui da Roseli Silva. Breno, como poderemos sair dessa situação com essa esquerda? O que podemos fazer para mostrar nossa vontade? Olha, todos aqueles que são filiados aos partidos políticos podem se manifestar, podem fazer abaixo-assinado, podem protestar, podem se dirigir à direção dos seus partidos, exigindo que a posição seja de uma candidatura única do campo progressista. Já foi feito isso no passado e com resultados. Eu me lembro que a bancada de deputados do Partido dos Trabalhadores estava para apoiar Rodrigo Maia em uma eleição que ocorreu alguns anos atrás para a presidência da Casa, estava para apoiar o Rodrigo Maia em 2000, se não me engano, em 2017, 2016, para o primeiro mandato que o Rodrigo exerceu ainda na legislatura passada, né? Entre 17 e 18, estava para apoiar Rodrigo Maia, houve um enorme protesto da militância petista e a bancada acabou firmando posição por uma candidatura própria, por uma candidatura de oposição a Rodrigo Maia, porque seria inaceitável, era inaceitável para a militância do PT apoiar uma candidatura que vinha do campo golpista, daquele campo que havia organizado o golpe de Estado contra Dilma Rousseff. A mobilização da militância pode ajudar as direções partidárias a adotar uma posição mais firme nessa questão. Pessoal, agora de fato termina o programa 20 Minutos de hoje. Eu queria agradecer a audiência, agradecer a todos que nos acompanharam. Queria agradecer em especial quem fez as questões, quem apresentou perguntas, mais especialmente ainda quem contribuiu com o Superchat ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Mas queria também relembrar outros programas do Opera Mundi dessa semana. Hoje à noite, às 7 horas da noite, teremos mais uma edição do programa Roda Mundo, que é a mesa redonda do Opera Mundi, virtual, exibida nos nossos canais, no YouTube, no Twitter e no Facebook, sobre a situação internacional, sobre os grandes temas internacionais. Hoje, às 7 horas da noite, Roda Mundo, com a mediação de Haroldo Cerávulo, que é o nosso diretor de redação. E essa semana também teremos, na quinta-feira, às 8 horas da noite, mais uma edição, a última do ano, do programa Sub-40. Eu entrevistarei Petra Costa, cineasta brasileira que concorreu ao Oscar com o premiadíssimo documentário Democracia em Vertigem, às 20 horas da quinta-feira, dia 17 de dezembro. Então, são os principais eventos do Opera Mundi nessa semana. Tá? Roda Mundo hoje, às 19 horas, hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro,
Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o Sub-40. E na quarta e na sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos ter as duas últimas edições do ano do programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço a todos vocês. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.